Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e te convido hoje, cara pessoa, a pensar um cadinho comigo aqui de uma situação que normalmente aparece para mim no consultório, nos atendimentos, de pacientinhos que estão preocupados se estão falando demais. Veja bem, pacientes, clientes preocupados se estão falando demais no processo terapêutico. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Se você já fez terapia ou se não, se é uma pessoa curiosa sobre o tema também, fica comigo nesse vídeo até o final porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Para pessoas que estão de fora do processo terapêutico, que nunca fizeram terapia na vida, pode parecer um pouco estranho ouvir que o paciente ou cliente de um psicólogo está preocupado se ele ou se ela está falando demais no processo terapêutico. Porque, ora bolas, terapia é para falar, terapia para contar sobre as coisas, mas realmente acontece bastante de pacientes que têm medo de estarem incomodando demais o psicólogo ou atrapalhando o trabalho do psicólogo, da psicóloga, falando demais. Aí acaba não dizendo coisas importantes ou omitindo informações que, pelo menos na cabeça dele ou dela, são irrelevantes e aí passam batido por aquilo e podem perder um conteúdo preciosíssimo para o seu próprio processo terapêutico, que é isso que no final importa. Eu sempre trabalho com os meus pacientes na primeira sessão um processo de muito conhecimento sobre a psicoterapia, principalmente se nunca fez antes. Tirar algumas dúvidas, explicar como que é a dinâmica, pelo menos de como que eu trabalho, pode ser que outros colegas de outras abordagens, ou até mesmo da mesma abordagem, da análise existencial, trabalham de formas diferentes, tenham uma condução um pouco diferente. Isso não significa que o trabalho de um é melhor do que o outro, são só diferentes mesmo, mas é importante ter esse conhecimento de onde você está pisando, de qual que é a metodologia, de quanto que é o tempo, quem que fala mais, quem que fala menos e tirar dúvidas. Eu considero isso muito importante para quem está começando o processo de psicoterapia ou para quem está começando comigo. Sempre faço isso, pode parecer um pouco cansativo de início, mas é muito importante você ter consciência, você ter informação, conhecimento sobre algo que você vai pagar para participar ou que você vai investir pelo menos ali o seu tempo. Dito isso, alguns pacientes se preocupam muito em não ultrapassar o horário, o que é completamente compreensível, e outros se preocupam em não falar tanto para não ultrapassar o horário, quanto também para não acabar enchendo a cabeça do psicólogo ou da psicóloga de coisas e acabar transformando aquilo tudo em bagunça. Gente, olha, psicólogos, nós estamos acostumados a lidar com discursos que nem sempre são tão coerentes, tão lineares assim. E se certamente não fizer sentido, tanto para mim quanto para outro profissional, certamente essa pessoa vai questionar, vai te pontuar, vai voltar nesse assunto mais vezes. Por isso que é importante as anotações. Nem todo psicólogo faz anotação na hora, uns fazem depois também, mas é por isso que é muito importante ter esse acompanhamento das sessões mais próximos, escritos, ter uma boa memória também, estar bastante atento à fala do paciente, do cliente, para não perder esses detalhes. Mas se você acha que para você está fazendo sentido, ou se você vê que pelo menos você está conseguindo elaborar minimamente as suas falas, isso já é um bom indicativo, já é um bom caminho. Se o psicólogo, se a psicóloga não entender, ficar confuso ou tiver dúvidas, muito provavelmente essa pessoa vai te perguntar, não tenha dúvidas disso. Com isso tudo, não existe também, gente, falar demais na terapia. Falar de menos é o que pode ser um problema, porque precisa ter essa comunicação, precisa dessa verbalização ou pelo menos uma forma de se comunicar com o seu psicólogo, a sua psicóloga, de forma a dizer para ele, para ela o que está acontecendo, de onde vieram as suas questões, quando começaram, que questões são essas, o que elas trazem para você, quais são os medos, quais são as emoções, os pensamentos, os comportamentos, essa estrutura da sua dinâmica de ser.
é muito importante de reconhecer isso, e a gente consegue reconhecer através da comunicação, da verbalização ou de alguma outra forma lúdica também de se relacionar. Isso quer dizer que o paciente só fala e o psicólogo não fala nada? Não é assim que funciona, pelo menos não é assim que funciona para mim. Eu não me sinto bem conversando com um terapeuta ou uma terapeuta que não se comunica comigo. Da mesma forma, eu também gosto de me comunicar com o meu paciente, com o meu cliente, porque é isso para mim que faz sentido e é isso que me deixa sentir confortável e, enfim, é isso que na minha relação terapêutica funciona dessa forma. Então, não precisa temer falar demais por ultrapassar o horário, por exemplo. O seu psicólogo, a sua psicóloga vai estar atento a isso. Não compete a você ficar com medo disso. Ele ou ela vai te sinalizar quando estiver acabando ou quando estiver encerrado. Se estiver faltando mais alguma coisa para falar, porque pode ser que o tempo não seja o suficiente, além do mais, é muita coisa para 50 minutos, não se preocupe, você pode falar isso na próxima sessão também. Anota para não perder o timing, para não perder a informação, leva na próxima sessão, vocês vão ter tempo para isso, não precisa se preocupar em resumir tudo em uma sessão porque não vai dar certo, pode falar tranquilamente que ele ou que ela vai olhar a questão do tempo. E pela questão de não dar espaço para o psicólogo ou psicóloga falar, gente, também não se preocupa. Se ele, se ela precisar de falar, você pode ter certeza que ele vai interromper, que vai te questionar, vai sinalizar ali para fazer uma pergunta. Não se preocupa, o protagonismo é todo seu, querido paciente, querido cliente, atendido, usuário, seja lá o que for. O protagonismo é seu, o tempo é seu, o espaço é seu. Psicólogos estão ali para um segundo momento onde for pertinente e onde a condução técnica for necessário. Fora disso, é só uma questão mesmo de adaptação e de você conseguir colocar as suas ideias organizadas em pensamento para que você também consiga externalizar isso de qualquer forma que fizer sentido para você. E tem um vídeo aqui no canal também explicando como que você pode se organizar para falar as coisas de uma forma que fazem sentido, como você pode se preparar para isso antes da terapia. Vou deixar aqui em cima um cardzinho para você clicar depois desse vídeo para você assistir, porque são dicas muito boas para quem faz terapia e fica meio perdido, meio confuso do que falar, por onde começar e talvez possa te ajudar. Mas dentro disso, aproveite esse tempo para falar, para elaborar seus pensamentos, para se ouvir também, que é muito importante, e também para perceber, receber esse feedback, essa comunicação da sua psicóloga também quando for necessário. Eu fico por aqui com esse conteúdo que eu realmente espero que tenha feito sentido para você pensar sobre isso. Se inscreve aqui no canal, criatura, se não está inscrito ainda, porque tem vídeos semanais falando sobre assuntos muito parecidos, e compartilhe também com algum amigo, amiga, parente que faz terapia e fica meio perdido aí sobre o que falar, sobre o que fazer, achando que tá tudo errado, que tá fazendo tudo errado na terapia, porque pode ser que não seja muito bem por aí. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!